Olá, gente! Então, hein? Dino só entregou imagens de 4 de 185 câmeras do Palácio da Justiça. Informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Estadão, dia 1º de setembro, né? O Ministério da Justiça tem 185 câmeras de segurança, mas o ministro Flávio Dino entregou as imagens de apenas 4 delas à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do 8 de janeiro. A informação foi publicada na edição desta sexta, dia 1º, pelo jornal Estado de São Paulo. Ali está falando do Estadão, mas também parece que o Estado de São Paulo publicou algo parecido, né? As imagens de 2 câmeras tinham sido disponibilizadas à CPMI na semana passada e as de outras 2 foram entregues na noite de quinta-feira. Essas novas imagens mostram em cena Ricardo Capelli, nomeado ainda em 8 de janeiro, interventor de segurança pública do Distrito Federal, né? Eu fiz vídeo aqui falando sobre esse cara, inclusive, já, né? Que ele é um amante do Fidel Castro, né? Para vocês verem aí o quão democratas são essas pessoas, né? O cara adora o Fidel Castro, né? Olha só a democracia desse sujeito aí, né? Então, olha só que coisa, em 4 de 185. Então, ele tem muita coisa a esconder, porque era para ele ter entregue todas as imagens na íntegra, né? A decisão lá do Moraes era justamente nesse sentido. Mas aí que tá, será que o Moraes não decidiu nesse sentido porque já sabia que não ia ter nada a ser mostrado, né? Enfim, pode ser também, né? Ele meio que falou, olha, mostra aí o que tiver, né? Sobre as 185 câmeras, o Estadão informa que esse número consta de documentos internos do Ministério, como um contrato com a empresa responsável pelo sistema de vigilância. Na terça-feira, dia 29, agentes da Polícia Federal disseram a emissoras de televisão que as imagens do 8 de janeiro foram apagadas. Isso porque o sistema manteria o arquivo por cerca de 2 semanas. Bom, mas isso aqui tem como restaurar, né? Não é possível que os caras não sabem que tem isso, né? Depois disso, Dino também falou sobre as imagens apagadas. Segundo ele, o sistema de vigilância do Palácio da Justiça tem capacidade de armazenamento limitada a menos de 30 dias. O ministro disse que isso está previsto no contrato com a prestadora de serviços de manutenção do circuito de câmeras, mas até agora não explicou por que, considerando a gravidade dos fatos, não armazenou desde logo todas as imagens. Exatamente. Ao Estadão, o Ministério da Justiça afirmou que as autoridades selecionaram e preservaram apenas as imagens importantes. Quer dizer, imagens importantes a eles, né? O PT, a máfia da esquerda, né? Da extrema esquerda, né? As imagens, olha lá, as imagens consideradas importantes pelas autoridades competentes para os inquéritos em curso foram preservadas. Quer dizer, é só aquilo que bate com que a narrativa deles, né? Com que bate com a narrativa deles, né? Então, as imagens de 180 câmeras foram perdidas. Olha quanta imagem não foi perdida, né? O Estadão informa, no entanto, que o sistema em operação no Ministério da Justiça tem capacidade de recuperação de imagens gravadas em dias passados. E ao contrário do que alega Dino, o contrato com a empresa de manutenção das câmeras de circuito fechado de TV não especifica o tempo que as imagens devem permanecer preservadas, até que possam ser apagadas automaticamente. Olha só que coisa, não tem esse contrato aí que ele mencionou dessa forma, né? Então alguém apagou de forma aí, né? De forma que a pessoa quis mesmo, né? Segundo ele, todas as imagens que existem foram entregues. Lógico, ou seja, gravadas pelas 4 câmeras. As de outras 180 foram perdidas. Há um contrato sobre as regras de conservação dessas imagens. Havia imagens preservadas, porque estavam em inquéritos. O resto ele apagou, então, hein? A PF foi lá no começo de fevereiro e levaram as imagens, afirmou o Dino Globo News. Não é muita sujeira, né, cara? É muita sujeira. Novas imagens do Ministério da Justiça mostram Ricardo Capelli. Na noite
de quinta-feira, Dino enviou novas imagens da CPMI de 8 de janeiro. Segundo o Estadão, que teve acesso a parte do material, essas imagens foram feitas por equipamentos instalados na fachada lateral do Palácio da Justiça e captam a área onde está localizada a entrada privativa do ministro da Justiça. Essas imagens mostram que o secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli, desceu por volta das 5h30 do gabinete de onde acompanhava a invasão para orientar a tropa de policiais posicionada em frente à pasta. Capelli mandou que os agentes de segurança avançassem a barricada que estava posicionada na entrada privativa do ministro. Por volta das 4h54, as imagens mostram que dois carros oficiais deixaram a sede do Ministério. Então, o que acontece aqui é o seguinte, o cara apagou, né? Alguém apagou todas essas imagens, a gente não sabe qual o paradeiro delas agora. E aquilo, o Dino ainda falou que não existe, né, disco voador para dizer que nada ia ser alterado com essas imagens. Como ele pode ter tanta certeza disso? São muitas imagens aí, né? A oposição tem o direito de saber realmente o que aconteceu lá, né? Porque muito disso aí muito do que é dito é estranho. Nós já tivemos casos aí no mundo de autogolpe. O que é um autogolpe? É quando o próprio governante ele simula um golpe de Estado para aumentar o poder dele. O Erdogan fez isso. Então quem não garante que o Lula armou, ou pelo menos deixou isso acontecer para depois falar, não, vamos criar leis rigorosas aqui para calar a oposição? É simples, isso acontece. Esse tipo de coisa acontece. E aquilo, é muito tranquilo para eles dizerem que eles sofreram um golpe, só que não tinha ninguém armado lá. Não tinha ninguém armado, não tinha arma de fogo, não teve riscos realmente de tomada de poder via força, porque ali é pessoas desarmadas, ali é muito simples, ali você bota um monte de policiais ali, você toma o controle de volta. Muito diferente do quando o MST que invade, porque você não pode tocar no cara do MST quando invade nada. Inclusive o MST já invadiu prédio público lá em Brasília e não aconteceu nada com os caras, né? Para vocês verem aí a falta ali de como posso dizer, né? Cadê o rigor da justiça, né? A justiça só ataca os inimigos, né? Os amigos não tem rigor nenhum, né? E a gente sabe aqui como é que funciona o STF, né? O STF virou agente da máfia petista, né? Eles agora são todos aliados, né, à máfia petista, né? E, inclusive parece que o Moraes já recusou investigar um ministro lá, o Barroso, né, já recusou investigar um ministro do Lula. Enfim, é uma palhaçada, né? A gente sabe que tudo que vai ser contra a esquerda agora, o STF vai lá e vai negar. Vai ser muito difícil mesmo, é aquilo que eu falei, vai ser muito difícil a gente retomar o poder porque o golpe já foi dado. O golpe foi dado lá atrás, quando o STF agiu nas eleições para não permitir que o Lula fosse chamado de ladrão, que o Lula é amigo do Maduro, sendo que ele é amigo do Maduro. O STF fez um monte de censura nas eleições para proteger o ladrão do Lula, para ocultar verdades, né, que o Lula é amigo do Maduro, que o Lula é amigo do Ortega. E agora é aquilo, eles falam que eles é que preservaram a democracia, ocultando verdades. A população precisava saber que o Lula é associado a ditadores como Maduro, como Ortega. Agora o Lula foi lá para não sei quantos países lá do Oriente Médio, falar com não sei quantos ditadores de lá também. Se associa aí a pessoas autoritárias do mundo oriental ali, enfim. É um cara totalmente ditatorial, né? A forma como ele trata as pessoas mostra que o Lula é totalmente ditatorial, e tudo isso foi graças ao STF. O Lula não ganhou eleição nenhuma, quem ganhou a eleição foi o STF. O STF botou o Lula lá dentro de uma forma até vergonhosa, até um vexame, né? O que foi feito ali, né? Desde a descondenação do Lula, desde lá do Gilmar Mendes falar que o Lula não precisa pagar imposto lá, que a Receita Federal estava errada, né? Imagina só uma pessoa normal tendo o nome incluído na lista do fisco, tendo uma decisão assim tão rápida de um ministro do STF, ministro do STF falando, não, isso aqui a pessoa não tem que pagar não. Nunca isso aconteceu. Nunca isso aconteceu. A Receita Federal, ela rouba diariamente o cidadão.
Aí chegou Lula lá, que fez um monte de esquema, que a Receita inclusive falou, olha, esse cara aí que tem umas coisas estranhas aí que ele sonegou, né? Aí vem o STF falar que não sei o que não tem. Isso rapidamente, para vocês verem como o STF é uma máfia. O STF virou uma máfia, é isso. E agora o Dino, obviamente, só ele teve que mostrar as imagens, por quê? Porque não tinha nada para ser mostrado. Então o Moraes provavelmente sabia, eles conversaram ali entre eles por telefone ou por mensagens, e o Dino falou, olha, o Moraes deve ter perguntado pro Dino, opa, e aí, como é que estão essas questões das imagens? O Dino falou, quase não tem imagens. Ele falou, beleza, então eu vou dar uma decisão amanhã para você ser obrigado a mostrar as imagens. Aí o Dino falou, beleza, não tem imagem para ser mostrado mesmo, vou mostrar duas imagens ali só, duas imagens de duas câmeras, né? Então é aquilo, né? É uma palhaçada mesmo aquilo, né? Agora, você acha que o Dino vai ser preso por prevaricação? Vai ser nada. Por ter apagado as imagens ou por ter perdido as imagens, vai nada. Isso aí, você acha que o STF vai fazer alguma coisa? Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhem meu vídeo e inscrevam-se no meu canal no Rumble, porque lá eu não vou ser censurado e nunca vou apagar meus vídeos lá, então eles vão ficar lá para sempre e dane-se o establishment político brasileiro, eles que vão a merda. Um abraço.